mais recente, tendo ocorrido rapidamente no século XX, né? E o que foi que aconteceu durante o século XX? Começou, né, a questão dessas cidades ter dado início, né, a umas cidades espontâneas, né? Nós temos cidades planejadas e cidades espontâneas. E qual a diferença dessas duas cidades? Qual seria a diferença dessas duas cidades? Tanto espontânea e planejada. Quem saberia dizer? Quem saberia falar qual a diferença entre cidade espontânea e cidade planejada? Exatamente, André. A cidade espontânea, né, foi aquela que surgiu assim de qualquer jeito, podemos dizer isso, né? E a cidade planejada, né, foi aquela cidade, né, que, como já diz, houve o planejamento da cidade, né? Começou a ser planejada, como podemos dizer isso, né? Começou o planejamento das cidades. Por exemplo, alguém conhece uma cidade planejada ou não? Brasil? Além de Brasília. Além de Brasília, Raíssa e Ádila. Não faço a menor ideia. Certeza, Ádila. Sei lá. Se eu disser que Aracaju, uma parte de Aracaju Aracaju foi uma, não foi? foi uma das cidades planejadas. Foi, Raíssa. Da Barão O senhor falou um negócio assim. foi exatamente. Na aula passada você faltou, não foi não? Dá uma retrasada. Então foi na outra, é isso mesmo. Pois é, então Aracaju foi uma cidade planejada, né? Mas não foi toda planejada, assim, digamos assim. Pensava-se que Aracaju só seria daquele tamanho, né? Aí fizeram Aracaju no estilo tabuleiro xadrez, né? Um engenheiro militar fez Aracaju nesse tabuleiro, no formato tabuleiro xadrez, que é da Barra de Maruim até o início de Santo Antônio, por ali, né? Então fizeram Aracaju dessa forma planejada. Da Barão de Maruim para cá, para a Zona Sul, né, digamos assim, passando pela Suíça, né, Jardins e tudo mais, né, começou uma cidade espontânea, ou seja, uma cidade sem planejamento. Então, Aracaju pode ser considerado os dois tipos de cidades. Uma cidade planejada, de um lado, e do outro lado, uma cidade espontânea, ou seja, cresceu sem planejamento, né? Como a gente já falou, né, a questão dos alagamentos que ocorrem aqui em Aracaju por causa dos mangues que foram retirados, né, o famoso alagaju. Lembram que a gente comentou isso? Pois é, Raíssa. Então é isso que vem acontecendo. E existem também outras cidades aqui no Brasil que foram planejadas, né? Além de Aracaju, Brasília, tivemos Curitiba, tivemos o Pará também, Belém do Pará, foi uma cidade planejada, né? Então, muitas das cidades foram planejadas de início, né? Todas as cidades foram planejadas de início, mas depois, com o tempo, né, começou as cidades, né, crescerem espontaneamente, né, com o aumento, né, gradativo dos moradores das cidades, né, que deu início ao crescimento espontâneo da cidade e não planejado. Então, nós temos aqui alguns fatores, né, que impulsionaram, né, a urbanização. Então, a modernização da agricultura no final do século XVIII, com a mecanização,
a introdução de novas técnicas, a chamada agrícola, né, a chamada Revolução Agrícola, né, que causou aumento da produtividade rural e a diminuição da necessidade de mão de obra, logo expulsou o homem do campo, né, o desenvolvimento da manufatura e o início da primeira Revolução Industrial. Neste momento, as cidades foram, né, desculpem, foram se tornando as áreas de atração para a grande massa de trabalhadores que haviam sido expulsos, né, do meio rural, né? Infelizmente, que vem acontecendo até hoje, né? Esses, esse meio rural, né? Esses pequenos agricultores são expulsos diretamente ou indiretamente pelos grandes proprietários, né, de fazendas, né? Infelizmente acontece isso. O crescimento urbano no mundo, né? Em 1900, tinha que existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Entre elas, somente duas, que eram Pequim e Calcutá. Situavam-se em países periféricos na época. Em 1950, né, no mundo, havia no mundo, né, 20 cidades com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dentre elas, apenas 6: Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México e Rio de Janeiro, onde pertenciam, né, a países subdesenvolvidos. Em 2000, né, praticamente metade da população vivia nas cidades. No ano 2015, de 36 cidades com mais de 8 milhões de habitantes, somente 4 pertencerão ao grupo de países mais desenvolvidos ou centrais, são Nova York, Los Angeles, Tóquio e Osaka, certo? As características. Não é tosse não, Daniel. É só rinite atacando. As características, né, de processo, né, de urbanização do Brasil é marcado pela formação de algumas grandes cidades que concentram parcela expressiva das riquezas e também da população brasileira. Ocorreu com expressivo crescimento de atividades terciárias, incluindo as do setor formal e o setor informal da economia. Ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre as décadas de 1950 a 1990, e geralmente de forma não planejada. Apresenta padrão periférico de crescimento, né, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda, sendo empurrada para as áreas distantes do centro. Né? Então, muitas pessoas, né, que vivem na periferia, né, são cada vez empurradas mais ainda para as periferias. Né? Como eu falei para vocês, né, muitos pensam que Aracaju não tem favelas, né? Mas eles pensam, porque tanto prefeituras e governadores, né, maquiam essas pessoas que moram em invasões, né, empurrando elas para a periferia das cidades mais ainda. Né? Não sei se vocês já perceberam isso aqui em Aracaju, ou não. Essa questão, né? Porque muitas pessoas, né, são obrigadas, assim, entre aspas, né, a morar na periferia das cidades, como Porto Dantas, nesses locais mais distantes do centro da cidade, né? A gente já perceberam isso já, né? Porto Dantas, bairro 17 de Março, a antiga Terra Dura, né, hoje Santa Maria, né? Essas pessoas são empurradas para esses locais, né, para maquiar a cidade para dizer que não tem favelas.
Mais do que a cidade. E aí, Pedro, o que seria a cidade para você, Pedro? Pedro, Oi? o que seria a cidade para você? Sei lá, um lugar cheio de prédio, de fábricas, O que mais? algumas casas, Exatamente. comércio. Isso. Alguém pode completar o que o Pedro está falando? Complementar? Ou não? É isso mesmo, Pedro. Teria essa questão, né? É uma área urbanizada, né? Onde temos uma área verde pequena, né? Que é questão, é uma coisa rara, encontramos áreas verdes, né? Entre outras coisas. Exatamente, Ádila. Além disso, né, um grupo de pessoas juntas, né, às grandes cidades. Né? O vocábulo, né, urbano, do latim urbis, ou urbis, né, significa cidade, e por extensão, os habitantes desta, segundo Teorilo, em 2001. Né? A cidade, né, é mais espetacular de forma de transformação do espaço geográfico, realizada por seres humanos, segundo Lucy. E a cidade, né, é uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos no espaço, segundo Clarke. Né? Não é o Clark Kent, não, viu, gente? O super-homem. Então, a cidade é um alojamento de pessoas. Que tipo de cidade nós queremos e merecemos ter? Segundo a Ádila, aqui falando um pequeno, ainda assim bem grande número de pessoas. Exatamente, Ádila, isso mesmo. Né? Aí vem essa pergunta: a cidade seria um alojamento de pessoas? Sim, né? Mas por quê? Por quê, gente? É, porque é onde várias pessoas moram? Pode ser. Né? Que mais? Segundo Raquel, né? Porque agrupa várias pessoas e casas também. Alguém mais pode complementar? Já como falei, né? É, é uma revisão que a gente está fazendo, né, Ágila? Isso mesmo. Podemos dizer assim que seria gaiolas assim para a gente, né? Podemos falar isso, né?
né, com mais da metade, né, da população habitando as cidades, vivendo urbes, né, é comum observar, né, o caos urbano, uma falta de infraestrutura, né, moradia, lazer, trabalho, falta de planejamento e possibilite aos seus moradores funções básicas, né. Seria isso, né, esse alojamento, porque as pessoas só vão, né, praticamente utilizam suas casas, né, para dormir, porque passam a maior parte do dia, né, fora de casa, né, trabalhando, e vão para casa praticamente só para dormir. Seria isso, vamos dizer isso, né, porque não tem uma área de lazer, né, não tem uma área para descanso, nem nada pelas cidades, né. Então, podemos falar isso, né, não tem essa estruturação das cidades. O que o geógrafo tem a ver com isso, então, né? Enquanto cidadão, com os papéis de construir uma cidade melhor. Né? Como falei, né, já foi dito, né, o geógrafo, né, pertence à questão do plano diretor. Né? Nessa questão do plano diretor, né, muitos geógrafos são contratados para trabalhar nessa área, mas nem sempre prefeitos e governadores, né, chamam esses geógrafos, preferem colocam engenheiros, arquitetos, mas nunca colocam algum geógrafo para trabalhar nessa questão do plano diretor para construir áreas verdes, parques, praças, entre outras coisas. Né? Então, nós temos o planejamento urbano, né, com finalidade de garantir a função social da cidade, que foi criada a política de desenvolvimento urbano. A Constituição Federal, né, nos artigos 182 e 183, trata da questão da política urbana. Falando nessa questão de política urbana, né, vocês fizeram a pesquisa que eu pedi, porque a única pessoa que me enviou a pesquisa foi Raquel. Né, Raquel? Pois é, né, Raíssa? Esqueceu, né? A questão. Essa pesquisa eu fiz semana passada. Isso tinha faltado. Né? Nós temos aqui essa condição, né, dos artigos 82 e 83, né, que é o quê? A política, né, de desenvolvimento urbano, né, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, né, e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Né? Então, nós temos esses dois parágrafos, né, que falam sobre a questão da função social, né, que atende às exigências, né, fundamentais de ordenação, né, da cidade expressa no plano diretor. Né? Aquele que possui com sua área urbana até 250 metros, né, quadrados por 5 anos, desculpem, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para a moradia de sua família e adquirir o domínio, né, desde que não seja proprietário de outro imóvel ou imóvel urbano ou rural, né, que seria, né, a apropriação urbana, né, seria essa questão, né. Seria essa questão da função social urbana, né. E nós temos algumas questões quanto à função social da cidade, né, que seriam o quê? Só com a função social, como garante seus habitantes, com a moradia, circulação, lazer e o trabalho, né, seria isso. Então, a função social da cidade é o quê? Garantir a moradia, a circulação, o lazer e o trabalho, certo? Deixa eu ver aqui os outros slides para vocês. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui.
Só um minutinho que tá demorando um pouquinho para abrir aqui esses slides. É um pouquinho pesado. Ô Pedro, Diga, Daniel. cadê Pedro? Que é? Cadê minha tia? Vamos lá. É que vocês entendem sobre a Quer saber minha avó. questão da desigualdade socioambientais, né? Para vocês, o que seria uma desigualdade socioambiental? Vocês lembram aí? Sobre a desigualdade socioambiental? Desigualdade socioambiental, acredito que seria algumas pessoas, né, alguns locais, têm direito a um ambiente bem cuidado, encanamento, tudo certo, as florzinhas ali, Saneamento árvore, tudo básico, né? bonitinho. Seria isso. Outras pessoas, isso. E outras pessoas não. Exatamente. Né? As pessoas, né, seriam o quê? Esgoto céu aberto, né? Poluindo o meio ambiente e tudo mais, né? Seria isso, né, que você quer falar. Não é isso? Isso mesmo. Beleza. Né? Então, nós temos aqui alguns objetivos, né? Caracterizar a dinâmica da urbanização brasileira, né? Entender a megalópole, informação e a metropolização, e identificar e compreender diferentes desigualdades socioambientais no local, né? O Brasil, né, durante o século XIX e o século XX, foram marcados pelo processo de crescimento urbano. Mas por quê? No século XX, né, investimentos estrangeiros, né, criaram infraestruturas como bondes, produção de energia, bancos, abastecimento de água, escolas, hospitais, entre outros. E quais são as consequências disso? Né? Nós tivemos aqui o crescimento da população, né, entre 1870 e 2000. Né? Vejam só como a população, né, o crescimento da população urbana do Brasil cresceu. Né? Antigamente era 5,9, né, 1872. No ano 2000, passou para 81,23%, e em 2015 chegamos no teor de 85% de população urbana no Brasil, em 2015. Com esse crescimento, né, a partir da metade do século XX, as cidades adquiriram, né, a importância, né, um papel na organização do espaço geográfico brasileiro. Né? Então, qual seria essa importância? Né? Nós temos uma proporção, né, da população urbana em relação rural, entre 1940 e 1940 e 2000. Vejam só como a população rural diminuiu bastante, é um critério em comparação à urbana, né? Quando a gente vê essa questão do êxodo rural, né, para vocês perceberem isso. Né? Aqui nos mapas, né, da revista Veja, né, de 2010, nós temos o número de cidades médias entre 100 mil e 500 mil habitantes. Né? Entre 1970, nós tínhamos 44 na região sudeste, 16 na região do sudeste, ou na região nordeste, 2 na região norte, 4 na região centro-oeste e 14 na região sul. Hoje em dia, 2010 em diante, né, vejam só o número de cidades que tem mais ou menos entre 100 mil e 500 mil habitantes. Por exemplo, no Nordeste, 44 cidades. Né? No Norte, 18. Centro-Oeste, 10. No Sudeste, 118. E no Sul, 43. Entre essas cidades, entre essas 44 cidades do Nordeste, podemos incluir Aracaju, né? Porque Aracaju tem mais ou menos 570 mil habitantes.
Só em Aracaju, viu, gente? 570 mil habitantes. Pois é, Raíssa, aí tá mesmo. Especialistas no estudo das cidades identificam, né, uma hierarquia urbana entre as cidades brasileiras, como as metrópoles nacionais, né, ou globais, são São Paulo e Rio de Janeiro, as metrópoles regionais, né, ou nacionais, como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, né, as capitais regionais, como Florianópolis, Londrina, Ribeirão Preto, João Pessoa, Rio Branco e Porto Velho. Então, nós temos aqui regiões de influência das cidades, no mapa de 2008. Né? Nós temos as metrópoles nacionais, né? As metrópoles regionais, as capitais regionais, né? E as capitais, né? Nós temos as capitais também, as locais, né? Ou regionais. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos as metrópoles regionais, como Salvador, Recife, Fortaleza, certo? Podemos incluir também Natal. Atualmente, podemos incluir Natal também, certo? As capitais regionais, né, como Aracaju, Maceió, João Pessoa, né, na Paraíba, entre outras. Podemos incluir isso. São Luís, Maranhão, Teresina do Piauí também, certo? Essas questões só de curiosidade aqui no Nordeste, certo? Mas não se preocupem que no simulado essa questão desse mapa não vai cair, não. Não se preocupem com isso. Estudar mapa é um pouco mais complexo. O que eu não entendi. O senhor tinha dito aí o número de habitantes de Aracaju. Disse 570 aí um mil. número que começa. Quem? 570 mil habitantes. Isso. Na outra aula retrasada, parece. Se eu não tinha dito um número que começa com 2. Não, foi aí que vocês começaram a chutar os números, não? Vocês começaram a chutar os números. Ah, foi. Foi isso mesmo. Era Lembrou agora? Sem problema. Lembrei. Se preocupe, não. Né? No decorrer do século XX, né, com a passagem do período técnico-científico para o período técnico-científico informacional, com a globalização, né, o setor terciário da economia tornou-se o motor da organização do espaço mundial, destacando em quatro tipos de atividades. Né? Que eram essas atividades? Esses quatro tipos de atividades seriam as empresas, né, de intermediação financeira, né, empresas de publicidade e marketing, né, empresas de consultoria, auditoria e seguros, núcleos de pesquisa em ciência e tecnologia, né, e essas atividades mostram sua força na determinação das cidades globais. Né? Então, nós podemos incluir isso em São Paulo e Rio de Janeiro, que tem todas essas empresas em um lugar só, né? Podemos dizer isso. Né? Algo que aqui em Sergipe temos, né? Como, por exemplo, o Sergipe Tech. Né? Já ouviram falar do Sergipe Tech, vocês? Ou não? O senhor já falou. Uhum. Pois é. Então, nós podemos incluir também Sergipe futuramente nessas metrópoles, né? Mas no futuro não tão distante. As regiões metropolitanas do Brasil. O termo metrópole, né, vem do grego e quer dizer cidade-mãe. Na geografia, né, o termo metrópole abrange o espaço em conurbação e não apenas a cidade-mãe. E o que é a conurbação mesmo, gente? Vocês lembram o que é a conurbação?
Vocês se lembram o que é a conurbação? Raíssa não. A Diana não lembra. Né? Então, a conurbação, gente, seria o crescimento lateral das cidades, que podemos, que se encontram uma com a outra, certo? Um exemplo aqui de Aracaju, que eu já falei com vocês, né? Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Socorro, né? Essas cidades estão tendo uma questão de conurbação, né? Elas estão crescendo para o lado, né? Mas elas respeitam as questões, né, digamos assim, políticas, né? Cada cidade tem seu prefeito, né? Lembrou, Raíssa? Né? Então, cada cidade tem seu prefeito e tudo mais. Né? Nessa questão, né, a gente não sabe onde é uma cidade e onde é outra. Né? Óbvio que aqui em Aracaju a gente vai saber a divisão entre essas cidades, porque tem as pontes que dividem essas cidades. Mas se essas cidades fossem próximas uma da outra, se não tivesse esses rios separando, a gente não saberia onde seria Barra dos Coqueiros, não saberia onde era São Cristóvão e não saberia onde era Socorro, se não fossem essas pontes dividindo essas cidades. Mas com o crescimento, né, a gente sabe, né, que praticamente uma depende da outra. Porque tem gente que vem da Barra dos Coqueiros para Aracaju para trabalhar, tem gente que sai de Aracaju para Barra trabalhar e vice-versa. Assim também para Socorro e São Cristóvão. Então, fica nesse vai entre essas cidades, né, de conurbação desse crescimento dessas cidades. A metrópole, né, refere-se a cidades com acentuado crescimento urbano, concentração de atividades e serviços, fluxo de veículos entre as cidades conurbadas, entre outras. Né? Como falei, né, essa questão, né, essas cidades conurbadas, né, tem a linha de ônibus, né, que liga essas cidades. Né? Como a gente viu, né? Aracaju, Atalha Nova, né, uma linha de ônibus. Aracaju, Marcos Freire 1, 2 e 3, outra linha, né, que liga essas cidades. Aracaju, Eduardo Gomes, que vai para São Cristóvão. Né? Então, temos essa conurbação entre essas cidades. Vamos lá, continuando aqui. As regiões metropolitanas, né, brasileiras, né, foram criadas por lei aprovadas no Congresso Nacional em 1973, né, que as definiu como conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente, em uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Certo? Alguma dúvida aí, gente, nessa parte aí? Ou não? Não, não é Raíssa. Belezinha, então. Vamos lá, então. Os estados poderão, né, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização do planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, segundo o artigo 25, parágrafo 3, da Constituinte de 1988, certo? Se tiver uma Constituição em casa, podem dar uma olhada nisso. Para o IBGE, né, a determinação de uma região metropolitana depende do contingente populacional e da estrutura produtiva,
né? Então, o que vem ocorrendo, né? Esse contingente, né, é de no mínimo 800 mil habitantes do município principal, né? No Brasil, foram definidas 22 regiões metropolitanas. São as regiões metropolitanas, né, que são Belém, a Grande São Luís, né? Nós temos Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Salvador, RID, né, que é a região integrada de desenvolvimento de Brasília, né, Goiânia, de Brasília, Goiânia, né, Belo Horizonte, o Vale do Aço, a Grande Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, a Baixada Santista, Campinas, Maringá, né, Londrina, Curitiba, Norte e Nordeste Catarinense, Vale do Itajaí, Florianópolis e Porto Alegre. Então, essas seriam as regiões metropolitanas do Brasil. A hierarquia urbana, né, brasileira, elaborada pelo IBGE, abrange variáveis como o tamanho e importância das cidades. As metrópoles nacionais encontram-se, né, no primeiro nível da gestão territorial, constituindo foco para os centros localizados em todos os pontos do país. São metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo. As metrópoles, né, regionais constituem, né, segundo nível da gestão territorial e exercem influência na macro-região, onde se encontram, são metrópoles regionais, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador. As capitais regionais constituem o terceiro nível da gestão territorial e exercem influência nos estados e em estados próximos. Com o intenso crescimento populacional, né, das cidades brasileiras, os problemas urbanos se agravam, né? Que problemas seriam esses? Né, como a Adila já falou no início da aula, né, a questão, né, do esgoto a céu aberto, o que mais? Como mais vocês poderiam complementar? Esgoto a céu aberto, o que mais? O que mais poderia complementar? E aí, Raíssa, pode complementar? Então, isso mesmo, mas outros problemas ambientais que você pode completar, que a gente falou na aula passada, para essa revisão. A violência urbana, o que mais? Além da violência. Sujeira na poluição, né? Poluição.
Alguém pode ajudar a narrar isso aí? Então, isso mesmo, Adila. Esgoto a céu aberto, né? Ruas esburacadas, terrenos abandonados, falta de um caminhão de lixo, né? Difícil acesso a meios de transporte e afins, né? Além disso, né? Muitos bairros, né? Não tem uma coleta seletiva, né? O que adianta de separar o lixo orgânico do lixo seco, né? E não termos uma coleta seletiva, um carro de coleta seletiva. Não é isso também? Ou não? Né? Porque, pelo menos aqui na minha rua, onde eu moro, passa um carro da coleta seletiva. Né? Então, eu tenho essa regalia, né, de poder separar o lixo orgânico, né, do lixo seco, né, para reciclagem. Mas outros bairros que não passa esse carro, né, esse caminho da coleta seletiva. No seu bairro passa, Adila, ou não? Não. Não, né? Então, esse é o maior problema, né? Porque adianta você separar o lixo seco, né, o lixo orgânico, e passa o caminhão do lixo e leva tudo junto. Não adianta nada, não é isso? Esse é o maior problema. A megalópole brasileira, né? Uma megalópole é uma extensa região urbanizada, pluripolarizada, né, por metrópoles conurbadas, corresponde a mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade. Um exemplo, Washington, né, que é a junção entre Boston e Washington, nos Estados Unidos. Nós temos a megalópole brasileira, né, informação. Qual cidade? Esse aí? Certo, vou assistir. É tique. É o famoso tique nervoso. É o famoso tique. Mas depois você não tem algum tique. Então, gente, que megalópole aqui no Brasil está sendo formada? Alguém sabe dizer? Alguém saberia falar que megalópole está formada? Uma megalópole, Ádila, é uma junção entre duas metrópoles. A conurbação entre duas metrópoles. Então, nós temos a megalópole, que se junta às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que se forma essa megalópole, certo? A conurbação entre essas duas cidades, entre esses dois estados, né, a cidade de São Paulo e a cidade de Rio de Janeiro, que se encontram. Né? A gente até comentou a semana passada sobre a questão, né, do trem-bala, que teríamos durante a Copa de 2014 aqui no Brasil. Mas, até hoje, estamos esperando esse trem-bala, que até hoje não temos, infelizmente. Então, como vocês podem ver aqui, a junção, né, a megalópole brasileira que está sendo formada entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essas linhas, né, as BRs juntando a SP 055, a BR-101, né, que vai do Rio de Janeiro até São Paulo, via litoral, e a BR-115, via interior São Paulo-Rio. As cidades e as reservatórias socioespaciais. Né? Observando as cidades, que aspectos negativos poderíamos salientar. Então, a Adila já falou, né, a questão do abandono, terras abandonados, esgoto céu aberto, a poluição, né, como a Raíssa falou, poluição, difícil acesso a meios de transporte, né, principalmente a questão
o transporte público, as linhas de ônibus, né? Algumas linhas são em abundância e há outras pouquíssimas linhas de ônibus que existem, por exemplo, aqui em Aracaju. Algumas linhas de Aracaju que deveriam ser aumentadas, essas linhas de ônibus. Não, eles diminuem cada vez mais essas linhas de ônibus, forçando você, né, a pegar um transporte alternativo ou o Uber, né, a famosa empresa Uber, ou 99 Pop, entre outras, que existem aqui em Aracaju para você se locomover, quando não tem ônibus. Não é isso? Bem fácil, você já se deslocar para cima e para baixo de Uber, pelo menos alguma vez, não já? Ou não? Já, já andou de Uber, Raíssa? Alguma vez, pelo menos? Então, seria isso, né? Então, a questão, as pessoas, ao invés de pegar o ônibus, né, estão preferindo utilizar, né, o Uber, 99 Pop, entre outros transportes, para se locomover. Além disso, né, com essa questão da pandemia, né, evitando a questão da aglomeração dentro desses ônibus, que está demais. Não sei se vocês estão acompanhando o jornal com isso. Então, nós temos o avanço dos espaços de consumo e o recuo dos espaços de lazer. Né? Então, vai diminuindo cada vez mais os espaços de lazer, como parques, praças, entre outras coisas. Temos também a questão do favoramento, né? A invasão de terrenos que vem ocorrendo. O uso do solo ditado pelo capitalismo, né? A questão dessa questão da especulação imobiliária, né? Vocês saberiam que seria, lembram o que é especulação imobiliária? Vocês lembram? Vocês lembram o que é especulação imobiliária? Raíssa não, Raquel também não. Mais alguém? Bem, a especulação imobiliária seria o quê? Você tem um terreno, tá barato o terreno lá, né? Você não quer vender agora, porque sabe que vai vender barato. Segurando esse terreno por um certo tempo, a depender da localização, esse terreno vai se valorizar cada vez mais, entenderam? Então, você tem um terreno agora, comprou barato, mas você não vai querer vender agora, porque vai vender muito barato. Passando alguns anos, 5, 10 anos, esse terreno pode dobrar o preço. Exatamente, Adila. Pode dobrar o preço de compra que você comprou e você pode recuperar. Exatamente. Né? Depende do terreno, óbvio, né? E da localização. Né? Dependendo da localização, óbvio. Né? É o que mais compensa. Entendeu? Por isso que muitas pessoas preferem ficar investindo dinheiro em terreno. Mas também tem que saber o local onde está comprando esse terreno para vender depois. Então, vamos lá. A internalização da vida urbana. Essa internalização seria o quê? Você viver só para a cidade. Né? Não conhece o interior nem nada, só conhece a cidade e mais nada. A violência urbana, como já foi dito, e a circulação interna, entre outros setores que vem ocorrendo.
Com isso, temos a segregação espacial, né, urbana. Faz com que haja uma cidade formal, com infraestrutura, uma cidade formal carente de todos os serviços. Como a gente já comentou isso aí semana passada, né? O que seria essa questão da uma cidade informal? Lembra, Raíssa? Então, o que é essa questão da cidade informal? Fala aí pra gente, Raíssa, essa questão da cidade informal. Exatamente, um exemplo. Tem um exemplo que você possa dar? Rio de Janeiro, né? E regulei o microfone, escrever é muito difícil. Certo, pode falar. Oi, professor. Fala, menina. Escrevi, mas tá aí. Você colocou esse exemplo, exatamente, né? No Rio de Janeiro, nós temos esse exemplo que você colocou, que seriam as favelas. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro, né? E dentro do Rio de Janeiro nós temos as favelas, onde nessas favelas tem suas próprias leis. Lembra? Que tem seu próprio comércio, né? Óbvio que é um preço diferenciado da cidade em si. Mas dentro da favela temos outras leis locais, impostas pelos traficantes ou pelos... como é o nome? Esqueci o nome, ela me fugiu da mente. Eu esqueci agora o nome. E a milícia. A milícia, né? Ou a milícia ou os traficantes comandam as favelas, certo? Impondo seus preços, né? Serviços e tudo mais. E há de você assinar um serviço que não seja com eles, certo? Ou você pode ser expulso, ou pode arcar com outras consequências também por lá. Igual o Roberto Lobato Corrêa fala em ato de segregação e segregação imposta. Mas qual seria essa diferença entre as duas? Né? Então, nós temos essas duas imagens. Né? O que impõe para vocês essas duas imagens? O que essa imagem transmite para vocês? Olha o parquinho cheio de mato, professor. O que mais? Isso eu já falei. Isso é muito cara de parque de interior, cidade de interior. Isso daí é uma cidade, a outra imagem. Eu aprendi o livro de geografia de lá. Nós temos esse contraste, né? De um lado desenvolvido da cidade e do outro lado uma cidade esquecida. Isso na mesma cidade pode ocorrer, né? A gente, como a Raíssa falou, lembra a cidade interior, mas às vezes isso acontece na própria cidade da capital, em alguma capital. Isso tem aqui, aliás, já quando eu morava no Bugi era o que mais tinha essas casinhas. Exatamente. Com parque cheio de mato. Esses abandonos, né, Raíssa? Sim, sim, sim. Inclusive,
no bairro 17 de Março. Já ouviram falar nesse bairro? Vocês já ouviram falar nesse bairro 17 de Março? Sim. Sim. Então, nesse bairro 17 de Março tem uma escola que foi abandonada, né, foi deixada aos matos, né. A reconstruir é mais fácil você demolir essa escola que foi levantada e construir uma nova. Por quê? Porque o material que está lá, né, já foi totalmente depredado, digamos assim. Além de ser depredado, a questão da maresia que ocorreu por lá também, né, acabando com a estrutura de ferro da escola 17 de Março. As pessoas ficam mais em casa, né, e até compras pelo computador, né. Hoje em dia é o que mais vem acontecendo com a gente, né, com essa pandemia. Nós vamos fazendo mais compras de internet do que sair para comprar alguma coisa. Não sei se isso acontece com vocês também, ou não. Não, não acontece não. Então você sai para comprar, Pedro? Claro. Não vai dizer que Eu vou pagar o frete, eu sou doido. isso já é frete grátis, rapaz. Ah, se for, tá, mas eu não compro nada não. Então, você sai pra rua pra quê? Pra passear. É, fica doente também, né? Passear. Eu tô E... ligado nesse passear ali. E fica doente, né, Pedro? Oi? E fica doente, né? Que da semana passada você estava ruim, não foi? Não, mas não foi isso não, foi problema de pele. E a garganta? E a febre que você estava tendo? Então, foi por causa da pele, inflamação. Ah, então. Você usa. Não usa cartão, não, né, Átila? Usa o dinheiro vivo, né, Átila? Sim, Pedro, mas o que tem a pele a ver com a garganta? Então, ele falou isso aqui, tipo, aí, tipo, a pessoa tem problema na pele E a garganta afeta? dor na garganta. Como assim, Pedro? Explica isso direito, Pedro. Foi assim. Isso daí tem cara de história mal contada. Deixa de história. Deixa eu contar minha história. Eu estava com problema na pele, de machucado. Aí, da terça pro sábado, eu tive um problema no pescoço que ficou todo duro. Aí fiquei com a garganta ruim e fiquei com febre. Foi quase parar no hospital. Aí foi isso. Pedro, conte essa história direito, Pedro. Eu não peguei doença na rua, não, professor. Sei lá. Nem saí de casa. Vocês que saíram para passear. Vocês saíram para passear, agora há pouco. Na quarentena, não. Na quarentena, não. Sei, Pedro. O quê? Tá sabendo? O quê? Você sabe que eu sei dessa história, Eu cara. fiquei sabendo que quando a gente estava tendo aula presencial, Quando foi que eu na saí? rua. Você só vivia na rua, viu, Pedro? Eu fiquei sabendo. Me diga um dia que eu saí na rua. Eu fiquei sabendo que você vivia na rua, quando a gente estava tendo aula presencial e você não ia no colégio. Como é? Isso aí, Nada, deixa. assim. Quem disse essa calúnia? Vamos lá. Quem disse essa calúnia? Não sei, me falaram. Uma fonte segura. Foi uma baixinha? Não, foi não. Foi uma baixinha. Foi não. Foi uma fonte bem segura. Os espaços Eu sei que foi. com praças e bosques, né, têm sido substituídos por espaços de consumo, né? Então, esses espaços de consumo seriam os shoppings, que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, para nosso lazer. Não é isso? Hoje em dia, o lazer das pessoas é o shopping, né? Aqui no shopping tem a parte de alimentação, cinema, e entre outras coisas. Não é isso? E nós temos a questão das favelas,
né, e os cortiços. A origem do termo favela, né, no Brasil surge num episódio histórico conhecido como a Guerra de Canudos. Foi aí que começa a favelização do Brasil, né, com essa Guerra de Canudos. Acho que vocês já viram isso em história, né? Esse processo, né, de favelamento acentuou-se a partir de 1950, com a industrialização, a crise no campo e o crescimento da população. Em 1991, né, haviam 3.188 favelas. Né? Em 2000, já eram 3.905 favelas. Ou seja, aumentou 22,4%. Cerca de 40% delas estão no estado de São Paulo. Logo após, temos as favelas do Rio de Janeiro. Apesar de serem muito comum nas grandes cidades, as favelas também existem em municípios menores. Um exemplo aqui é Aracaju. A maioria se localiza em barrancos e áreas de risco, sem infraestrutura básica, deixando à mostra a desigualdade socioeconômica, da qual é resultado. Mas a favela, é óbvio, né, que precisa ser integrada à cidade. São necessários projetos para valorizar, né, como o esporte, a cultura, a educação, entre outros meios sociais. Além disso, é preciso qualificar profissionalmente os jovens e promover sua inserção no mercado de trabalho e criar infraestruturas. Nós temos os problemas urbanos, né? As grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas urbanos, de ordem social e ambiental, como moradia, enchentes, lixo, poluição do ar, das águas, violência, aumento de temperatura, mobilidade urbana, entre outras coisas. A questão da moradia, né? O acelerado processo de urbanização, sem planejamento, ocasiona o quê? A microcefalia urbana, ou pode ser que foi formada pelo surgimento e crescimento das favelas, cortiços e loteamentos periféricos. Né? Essa questão da urbanização desordenada, podemos falar isso. Mas o que caracteriza as favelas? Não é a precariedade das habitações ou a carência de infraestrutura. As favelas se definem como áreas de ocupação gradual, ou seja, aglomerados de habitações erguidos ao longo de certo tempo, em terrenos de terceiros, ou seja, começa na questão de invasões de terrenos, né, públicos ou particulares que ocorrem. Já os cortiços são habitações coletivas, também conhecidas como casas de cômodos. Os moradores usam o mesmo banheiro, o mesmo tanque, e fazem a alimentação dentro do próprio quarto. E nem sempre tem ventilação. Vocês já leram o livro Cortiço ou não? Não. Vale a pena ler, viu, Raíssa? Li não. Vale a pena ler, Adila. Né? Então, nós temos aqui o cortiço no Rio de Janeiro, no início do século XX, e prédios antigos e abandonados, grandes centros, funcionam como cortiços, como aconteceu agora recentemente em Aracaju, um prédio lá no centro de Aracaju, ali perto da Praça da Catedral, muitas pessoas invadiram aquele prédio abandonado e estão utilizando como cortiço ali. Né? E a polícia volta e meia é chamada para expulsar essas pessoas de lá. Em junho de 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade. Cabe a cada cidade elaborar seu plano diretor. Mas o que é o plano diretor? Ele está definido no Estatuto das Cidades como instrumento básico para orientar a política do desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. As funções do plano diretor, quais seriam? Garantir o atendimento das necessidades da cidade, garantir uma melhor qualidade de vida na cidade,
preservar e restaurar os sistemas ambientais, promover a regularização fundiária, né, e consolidar os princípios da reforma urbana. Nós temos a questão da poluição e a escassez das águas. Nas cidades, nas redes coletoras de esgoto são insuficientes. Por isso, existe a destruição e ocupação da mata ciliar, infelizmente. A escassez de água potável, e além da necessidade de mais, né, estações de tratamento de esgotos, ETS, né, que são as estações de tratamento de esgotos. Nós temos o famoso emissário submarino, que são os esgotos que são despejados nos mares e oceanos. Inclusive, aqui em Aracaju, né, o esgoto da 13 de julho era jogado totalmente ali no mangue da 13. Não sei se vocês lembram disso, que a gente já comentou sobre isso algumas vezes já, ou não. Lembram disso? A questão dos resíduos sólidos. O destino final de 76% do lixo do Brasil é os lixões. 23% vai para os aterros e 1% para usinas incineradoras, né, que não é tão viável mandar o lixo para incinerar, pois a poluição ocorre também com isso, infelizmente. A poluição do ar. Nós temos a produção média de um lixo domiciliar no Brasil, 65% de matéria orgânica, 25% de papel, 4% de metal, 3% de vidro, 3% de plástico. Uma fonte de estudo virtual de educação para reciclagem em 2000. A poluição sonora, né, e visual. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a audição humana suporta o índice de até 55 decibéis. Um cruzamento de avenidas chega a emitir 83 decibéis. Uma britadeira, um avião a jato, 170 decibéis. Não só o excesso de barulho, mas também o excesso de informação causam níveis elevados de estresse, infelizmente. A saturação das vias de transporte, com o maior número de automóveis, a falta de planejamento viário, além da poluição gerada para a descarga dos automóveis. E como podemos solucionar? Né? Evitando a utilização de carros particulares, utilizando mais coletivos, mas, infelizmente, aqui no Brasil não tem como utilizarmos esse coletivo, né? Porque vai piorando cada vez mais essa questão de ônibus coletivo, infelizmente, em comparação a outros países de primeiro mundo ou os países desenvolvidos. A violência, né? A maioria das vezes, a violência aparece. Essa questão da violência sempre vem aparecendo cada vez mais, infelizmente, né? Ocorrendo no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, essa questão da violência. Na maioria das vezes, né, a violência aparece associada à superpopulação e à pobreza, fatores que colaboram para o caos social. Mas a ONU, né, Organização das Nações Unidas, aponta outros fatores, como a precariedade de investimentos na área social, como educação, lazer e cultura. Há também o desemprego, o tráfico de drogas, famílias desestruturadas e a impunidade que vem ocorrendo. De acordo com estudos, mapa, né, da violência dos municípios brasileiros, de 2008, capitais como Recife, em Pernambuco, Vitória, Espírito Santo e Maceió, em Alagoas, aparecem entre os mais violentos, com mais de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes. Porto Alegre, 12º, com 39,5, e Salvador, com 36,2. Então, gente, ao final da nossa aula, alguma dúvida para o simulado?
Nenhuma, Nhanhã. professor. Nenhuma? Na verdade, eu tenho. Eu tenho Diga. uma Diga. Por eu ser uma aluna incrível, que eu sei que você gosta muito, você me daria a prova assim, facinho, né? Tipo, uma nota boa, mesmo errando tudo, né? Tipo, Com porque certeza. você sabe. Ah, era só isso mesmo. Olha, tu se a Cat, viu? Uma boa, viu, Ágila? Anotar metrópole, megalópole, essas coisas. Certo? Então, gente, nossa aula finaliza por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom? Ai, não vá pra rua, não. Não vou não, rapaz. Oxe. Sei. Você que não vá. É, Eu né? não Tem tô que ficar indo. em casa, você também. Eu não tô indo. Só tô indo no mercado, Que viu, um Pedro? raio caia na cabeça de Raíssa se eu tô indo pra rua. O sujo falando do mal lavado. Então, gente, Quer que eu conte, próxima... professor, você saindo aí pra. Então, um bom finalzinho de semana para vocês, certo? Oi. Estudo por Já simulado e Também, boa tarde. boa tarde. Até a Tchau, próxima. professor. Tchau, até a ainda é próxima. bom dia. Não é 12 anos, não. Tchau, Raquel. Você também. Tchau, querida. Falou nada hoje? Milagre é esse. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Certo. Acho que o resto dormiu. Dormiu tão bem dormido que nem percebe que a aula acabou. Aí não sabe. Angela, quanto tempo eu não escuto sua voz? Tá tão diferente. Ou é sono? Minha filha, aqui eu tô ligadona. Já acordei, já arrumei o que tinha que arrumar. Ontem também, até troquei o lençol de cama, acredita? Olha só. Tô estendendo roupa, né? Porque senão sou eu também. Agora vocês, uma vida Nossa, boa, ninguém faz nada.